Bem, você terminou de ler um livro incrível e ficou todo inspirado. Na verdade, dá vontade de escrever um livro também, criar personagens particulares e dar vida a uma história que é só sua. Sim, esta é uma sensação muito comum entre pessoas sensíveis e criativas. Para colocar esse sonho em prática, algumas coisas são essenciais para que você comece, de uma vez, a escrever o seu livro. Aliás, é mais comum do que parece querer publicar uma obra sem nem mesmo ter uma história planejada. Nesse caso, partimos do básico. Fique comigo até o final deste vídeo e confira. Olá, eu sou o professor Israel Fogel e você está no canal do Escritor de Sucesso. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Bem, para escrever um livro, primeiro você deve escolher um gênero. Que tipo de livro você costuma ler? Ou então, qual gênero de filmes e séries você mais gosta? Entender o estilo literário que mais combina com você é essencial para planejar uma história. Também é preciso que você tenha um repertório. É preciso se apaixonar pelo universo e pelo estilo de narrativa escolhido. Por isso, a dica é sempre começar por algo que faz parte da sua rotina. Segundo, você deve se inspirar em um autor. Seu autor favorito pode sim ser uma inspiração para a sua obra. Observe sem medo a sua forma de construir diálogos, capítulos, inícios e fins. É claro que a inspiração não significa plágio, ou seja, aproveite o que os outros escritores têm de melhor para construir o seu próprio estilo narrativo. Mas, pelo amor de Deus, não copie o que já foi inventado. Terceiro, você deve fazer um brainstorm de temas. Se você sabe por onde começar, é hora de viajar nas ideias. Se você gosta de romances, formule algumas histórias sem muitos detalhes. Por exemplo, um casal que se conhece em uma viagem de férias se encontra 15 anos depois e revive um amor quase esquecido. Esse tipo de esboço vai te ajudar a chegar em uma ideia mais concreta. Quarto, você deve rascunhar uma trajetória. Depois de escolher uma história, é hora de lapidar a narrativa. Como os personagens passarão do início ao fim? O que acontecerá de importante no meio e quem são as pessoas envolvidas? Quinto, você deve resumir sua história em 3 linhas. Toda história precisa de início, meio e fim. Eles não precisam necessariamente seguir uma ordem, mas é importante que você reconheça com facilidade como se inicia a jornada e como ela irá acabar. O que acontece no meio é um recheio da trama, mas tão essencial quanto qualquer outra parte. É ela que ditará o rumo do seu livro. Para facilitar esse processo, tente construir a sua ideia em apenas 3 linhas. Caso você ainda não consiga resumir a história, talvez seja necessário investir mais um tempinho na formulação da proposta. Não se apegue a detalhes, apenas considere um cenário geral. Sexto, se você já tem uma história com uma ideia mais definida do que você quer escrever, o processo já fica mais objetivo. Então aí você parte para a segunda parte, ou seja, agora já podemos partir para os detalhes.
Confira alguns desses detalhes. Planeje os personagens. Pense com cuidado no herói e também no vilão da sua narrativa. Os detalhes da personalidade e o passado de cada personagem serão fundamentais para justificar suas escolhas na sua história. Como criar um personagem para o seu livro? Como escolher um nome para personagens? Você deve criar personagens secundários e também criar o universo onde a sua história estará acontecendo. Se a história se passa em um lugar real, é hora de estudar sobre ele. Leia sobre a natureza, os costumes e a cultura local e seus diferenciais. Veja filmes que aconteceram, que foram realizados nesse mesmo lugar e leia outros livros para criar o seu próprio repertório. Mas, se você está criando um universo original, é hora de planejar os detalhes. Como é o clima, o que ele tem de especial, como as pessoas se comportam, enfim, tudo o que pode ser relevante para ajudar o leitor e mergulhar nessa aventura com você. Você deve fazer agora um esboço com mais detalhes. Agora que você já tem mais informações sobre a história, a sua história, que deseja contar, é necessário então criar agora os detalhes e rascunhar a linha do tempo. Esse esboço servirá como guia na hora de escrever o livro e você poderá consultá-lo ou ajustá-lo sempre que você achar necessário. Esse esboço também é fundamental para compreendermos se a história se sustenta até o final e se tudo continua fazendo sentido antes de partir para a prática. É muito importante você escolher um estilo de narrativa. Sobre qual ponto de vista a história será contada? Entenda os estilos de narrador, observador, em primeira pessoa do plural, e escolha qual combina mais com o formato que você pensou. Além disso, planeje também a apresentação dos fatos. Um livro nem sempre precisa começar pelo ponto inicial, pelo ponto zero. Nós podemos apresentar um acontecimento no meio da história ou no final da história e aos poucos ir revelando como tudo chegou àquele ponto. Isso nós vemos em diversos filmes que nós assistimos aí pela televisão ou pelo cinema. Bem, com essas observações você está pronto para começar a escrever o seu livro. Lembre-se que a história é construída aos poucos e você não precisa ter tudo decidido antes de escrever o seu livro. A escrita fluirá naturalmente, depois do planejamento inicial. Por fim, não seja um perfeccionista. Escreva, veja como tudo se encaixa e, no final, altere o que for necessário. O mundo está à espera da sua obra. Bem, por hoje é só. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Nos vemos em nosso próximo encontro. Um beijo e um forte abraço.